TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nesse quarto domingo do tempo comum, estamos vivendo a dimensão das bem-aventuranças. E Jesus, que, vendo as multidões, ele se senta e vai ensinar os seus discípulos. Vai passar para eles uma regra de conduta. Como que é para ser discípulos de Jesus, o que precisa fazer? E aí ele vai citando as bem-aventuranças. E vai colocando ponto a ponto desse itinerário de vida cristã, esse itinerário de vida espiritual, que são as bem-aventuranças. E ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não disse bem-aventurados os pobres de espírito, porque os pobres de espírito é uma coisa negativa, né? Pobreza de espírito é alguém que não tem nada para oferecer, né? Agora, os pobres em espírito são as pessoas que não são apegadas. Podem ter até bens materiais, mas não são apegadas aos bens. Consegue se desprender e consegue, além disso, usar os seus bens para o bem do outro. Por isso é chamado de bem-aventurado, né? Porque conseguiu ter o espírito livre, não apegado. E a gente sabe como que os apegos muitas vezes nos distanciam da graça de Deus, nos distanciam do reino de Deus, porque essa dimensão da bem-aventuranças, né? Os apegos não nos deixam viver o reino de Deus no meio de nós. Porque muitas vezes achamos que os apegos, né, ou os bens materiais nos fazem melhores do que os outros. Então, pobres em espírito. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quantas aflições nós passamos? Aflições com os filhos, com os pais, corações aflitos, mas que serão consolados. Consolados por quem? Por Deus.
consolados pela misericórdia de Deus, consolados pelo amor de Deus. Isso é ser bem-aventurado. Não uma aflição em possuir, uma aflição em ganhar mais dinheiro, não, mas uma aflição positiva. O que é uma aflição positiva? De se afligir com o mal que está acontecendo neste mundo. A aflição em ver como que as pessoas estão se perdendo longe de Deus. E o nosso coração precisa ficar aflito. Nós não podemos achar que tudo isso é muito normal, é tão normal como qualquer outra coisa, não. Muitas vezes temos que ficar aflitos. Esse é o tipo de aflição. Uma aflição que nos preocupa porque o reino de Deus não está acontecendo no nosso meio. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O que é mansidão? Mansidão não é concordar com tudo, não. Não é ser uma pessoa apática às coisas, não. Mansidão é não pagar com a mesma moeda situações que muitas vezes nós recebemos. Não serem violentos. A mansidão é aquela pessoa que tem a certeza que Deus está presente na sua vida, na sua história. E a partir disso, consegue passar pelos intempéries da vida equilibrado, né? A mansidão é o equilíbrio da pessoa que confia em Deus, né? Isso é mansidão. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não fome de pão, né? Fome de bens materiais, mas fome de justiça. Sede e fome de justiça. Qual justiça? Não humana. Porque, meu irmão, minha irmã, a justiça humana ela é falha, limitada. Mas justiça de Deus, que vem no momento certo, que vem no tempo certo para fazer valer a graça de Deus na nossa vida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquele que tem um coração de miséria, isso quer dizer misericórdia. O que é um coração de miséria? Que se compadece do outro. O coração misericordioso é isso. Que se compadece do sofrimento do outro, que se compadece das misérias que muitas vezes as pessoas estão vivendo, e quando se compadece, se compromete também em fazer alguma coisa. Isso é um coração misericordioso, que vão alcançar também misericórdia. Não é alguém que passa e vê e finge que não viu o sofrimento, a dificuldade, e muitas vezes não tem condições de ajudar, né? Até pode, mas não quer ajudar. Isso é uma pessoa egoísta, longe de um coração misericordioso. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O que é promover a paz? Procurar a isenção de conflitos, né? E é tão bom muitas vezes viver em paz. Muitas vezes hoje, por causa de discussões mínimas, as pessoas perdem a vida. Talvez discussão no trânsito, discussões desnecessárias, porque a gente não sabe como está a outra pessoa. Então, pessoa que vive em paz, que não se alimenta dessas coisas, né? Que não quer fazer justiça com as próprias mãos, que tolera certas coisas para o bem, promovendo a paz, a concórdia. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser perseguido porque é justo, né? Perseguido porque fala a verdade, perseguido porque denuncia o mal, denuncia as coisas erradas. Essa é a perseguição que o Senhor tem para nós. Quando falamos a verdade, quando falamos o que é correto, podemos ser perseguidos, né? Não é perseguido por qualquer coisa. Não é perseguido porque cometeu um crime, não. Mas perseguido porque anuncia a verdade. Bem-aventurados que são perseguidos porque falam a verdade. Esse é o nosso chamado, né? De não ter medo de anunciar a verdade. De anunciar que
o que é certo, o que é errado, isso não mudou. E mesmo que a gente for perseguido por causa disso, nós precisamos continuar anunciando a verdade. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Ser perseguido, injuriar, até dizer mentiras contra nós, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Jesus. Porque reconhece em nós um cristianismo católico autêntico. Porque, meu irmão e minha irmã, nesse tempo nós precisamos ser cristãos católicos autênticos, que realmente anunciam a verdade, que anunciam o amor de Deus, que anunciam o que é correto. E muitas vezes vamos ser injuriados, chacotas. Então nós precisamos ter esse cuidado, ter esse compromisso de nos alegrar, porque a nossa recompensa vai ser grande aonde? No céu, não aqui. Meu irmão, minha irmã, cristão católico, não adianta ficar esperando recompensa aqui nessa terra. Nessa terra só nos espera uma coisa, a morte. Todos nós que estamos nessa terra, caminhamos todos para o mesmo lugar, para o cemitério. Não vamos para outro lugar. Humanamente, não tem nada que nos espera mais que isso. Mesmo que a pessoa projete muitas coisas, seja uma pessoa conhecida, popular, de muito dinheiro, o fim dessa pessoa é a morte. Não tem outra coisa. Agora, a nossa recompensa vai ser no céu, quando vivermos conforme as bem-aventuranças. Então, meu irmão, minha irmã, você quer ir para o céu? As bem-aventuranças é o caminho. É por aqui que nós vamos trilhando o caminho para um dia podermos ser bem-aventurados no céu, juntamente com a Nossa Senhora, com São José e com nossos santos de devoção. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, pela intercessão de São José, da Virgem Santíssima e de Santo Agostinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.